nosso, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. No livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o poder da influência que a cultura tem gerado nas igrejas brasileiras. É isso que eu quero falar nesta noite. Meus irmãos, é óbvio que quando Paulo ele está pedindo à igreja, ele está falando aos irmãos para que não se conformasse com este século ou mundo, algumas traduções. É óbvio que quando Paulo fala de mundo, Paulo não está se referindo ao mundo como um planeta. E é óbvio também que quando Paulo fala século, ele não está se referindo a um espaço de tempo de 100 anos. Paulo está se referindo ao mundo como sistema, como forma de governo, como poder que o Estado exerce sobre a vida das pessoas. E quando nós falamos de sistema, quando nós falamos de forma de governo, nós precisamos lembrar das pessoas, porque só existe o sistema de governo por causa das pessoas. Porque se não existir pessoas, é desnecessário o sistema de governo. Porque o sistema ele é criado para gerir pessoas, para interferir na vida das pessoas. E quando nós falamos em pessoas, nós precisamos também lembrar que não existe pessoas, não existe povos, não existe população, não existe países que não tenham cultura. A cultura, ela faz parte da vida das pessoas. A cultura está relacionada à vida do ser humano. Desde quando o mundo é mundo e desde quando as pessoas se entendem como sociedade, a cultura existe na vida das pessoas. E nesta noite nós precisamos trazer um conceito ou uma denominação do que é cultura. Porque nós sabemos que não existe país sem cultura. A cultura ela está relacionada à vida do homem. E o que é cultura? Cultura nada mais é do que um conjunto de conhecimento, um conjunto de crenças, um conjunto de artes, um conjunto de ética, de moral, leis, costumes e todos os hábitos que o ser humano adquire como membro de uma sociedade. Isso é um conjunto, isso é a cultura. E nós sabemos também que a cultura ela se transmite, ela transmite de uma geração para outra. Nós sabemos que a cultura ela se transforma, ela se transporta de uma geração para outra. E nós sabemos também que a cultura ela sofre um aperfeiçoamento no tempo. A cultura, com o passar do tempo, ela se transforma, ela se aperfeiçoa. E nós sabemos também que a cultura, ela não exerce só uma influência na vida das pessoas. Nós sabemos também que a cultura, ela influencia o gerir a vida das organizações públicas, das organizações privadas. Nós sabemos que a cultura ela tem esse poder de influenciar as instituições. E nós sabemos também que a cultura ela exerce um poder de influência.
Por exemplo, se você olhar para 40 anos atrás, 50 anos atrás, por exemplo, esta sociedade de 40 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás, se você pegar um tema, por exemplo, o homossexualismo, se você pegasse este tema na sociedade de 50 anos atrás, era um tema que não tinha aceitação. Por exemplo, uma pessoa para se declarar homossexual naquela época já existia, mas ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de envergonhar a sua família. Ele tinha vergonha de envergonhar o nome da sua família. Ele tinha vergonha de envergonhar a empresa que ele trabalhava. E quando nós olhamos para este tema nos nossos dias, você pode observar que as pessoas não têm mais vergonha de assumir a sua sexualidade. Pode ver que as pessoas não têm mais vergonha de envergonhar a sua família. Pode observar que as pessoas, elas não têm mais vergonha de envergonhar o nome da sua empresa, o nome do seu pai, a instituição que ela trabalha. Então, se você comparar este tema com a realidade, ser homossexual hoje é tão comum como ser heterossexual. Tudo isso é o advento da cultura da sociedade, porque nós percebemos que este tema, ele ganhou um espaço na mídia. Nós percebemos que esse tema, ele se atualizou. Nós percebemos que as pessoas andam livremente, pessoas do mesmo sexo de mãos dadas. Nós observamos beijos na televisão em horário nobre. Nós observamos que não há mais pudor. Então isso é influência que a cultura, que os hábitos que a sociedade tem se levado nos últimos dias. Por exemplo, olha a influência da cultura no meio das organizações. Por exemplo, as escolas. É muito comum há algum tempo a gente ouvir falar sobre ideologia de gênero, sobre doutrinação política. Tudo isso é resultado da cultura, tudo isso é resultado de um sistema corrupto, caído, um sistema demoníaco. E nós percebemos também que a cultura, ela é dinâmica. O que é isso? A cultura, ela se modifica, a cultura, ela se altera e a cultura se acrescenta. Por isso que a cultura, ela muda de geração para geração. Por isso que eu fico observando algumas pessoas de cabelo branco, de uma certa idade. Às vezes eu pergunto para você, certos temas não te dá urticária, certos temas não dá vontade de tirar a cinta e pegar alguém de jeito, certos temas não dá vontade de bater na pessoa, porque houve uma inversão de valores. Nós sabemos que porque a cultura atual, ela trabalha com um conceito de que a cultura vai se adaptar com o momento e ela é cumulativa, mas a cultura, ela trabalha com um conceito de inovação, novos valores, aí que invertemos os valores. Por isso que nós vivemos numa sociedade que os valores sociais, os valores morais, os valores éticos são invertidos, por causa desta inversão de valores, por causa dessa adaptação, por causa desse aperfeiçoamento que a cultura ela serve nos últimos dias. Mas qual é o objetivo final da cultura? Trazer a consciência social. Esse é o único objetivo. De tudo isso que eu disse, o objetivo da cultura é trazer a consciência social. Tudo para se tornar moda, tudo para se tornar arte, tudo para se virar lei, chega no conceito social das pessoas. Esse tema que eu disse aí sobre o homossexualismo. Observa que hoje tem até uma data específica para uma parada, para se reivindicar direitos e dizer aqui, nós estamos aqui, nós somos pessoas, nós temos direitos, nós estamos aqui reivindicando o nosso espaço. Isso caiu no conceito social. Depois deste movimento, no final do dia, liga nas televisões, você vai ver, liga no Fantástico, você vai ver mãe levando o seu filho. Você vai ver casal de heterossexual levando uma criança pequena, dizendo assim, isso é comum, porque isso já caiu no conceito, na consciência social. Essa é a função da cultura. Aí você diz para mim assim, mas o que a igreja tem a ver com isso? O que a cultura tem a ver com a igreja? Eu te digo, tem muito a ver. Por quê? Primeiro, observe que a igreja é formada de pessoas que vêm do mundo. Pode observar, nós não somos ET,
Nós não viemos de um mundo que nós não conhecemos. Nós estamos inseridos nesse sistema. Nós estamos inseridos nesta sociedade. Então somos pessoas que estamos aqui, que saímos desse sistema. Segundo, a igreja ela tem que se posicionar de duas formas. Primeiro, a igreja como instituição. O que é isso? É uma igreja que possui personalidade jurídica, é uma igreja que possui direitos e deveres, é uma igreja que compra, é uma igreja que vende, é uma igreja que gere pessoas, é uma igreja que tem nome, que tem placa. Uma igreja tem o seu nome, ó, Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. Então a igreja ela tem uma personalidade. A igreja ela se posiciona, ela se situa no tempo. Então nós temos que entender a igreja como instituição. E também temos que entender a personalidade da igreja como uma igreja espiritual. Uma igreja que está sendo formada dentro de uma instituição. A igreja que Cristo vem buscar é a igreja que está sendo formada dentro das instituições. Não existe uma igreja específica que subirá. A igreja com a sua personalidade espiritual se chama a noiva do Cordeiro, e está saindo das instituições. E tem outra coisa muito importante, quando Paulo está dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, Paulo está deixando nas entrelinhas uma responsabilidade à igreja, porque quem vai desintoxicar as pessoas dessa cultura, desse sistema, é a igreja. É a igreja que tem que ir contra o sistema. A igreja sempre se posicionou lá atrás, a igreja tem que se posicionar hoje, e a igreja terá que se posicionar até Cristo voltar contra o sistema. Então Paulo está dizendo assim, não vos conforme com este sistema, não se conforme com esta cultura, não aceite essas coisas que estão querendo introduzir, não aceite isso. Então a igreja, ela tem que observar que as pessoas que hoje estão sentadas aí, são pessoas resultado desta cultura, que nascemos nela, que crescemos nela, que é transmitido através de gerações. Mas a igreja possui uma função, desintoxicar, ensinar as pessoas a andarem no caminho, a andarem nas escrituras, porque a igreja hoje está embebecida de cultura mundana. A igreja hoje está se embebecendo, está permitindo algumas coisas entrarem na sua igreja, e algo me chama muito a atenção nisso, porque se você for conhecer a história da igreja, desde o livro de Atos, vamos fazer um exercício aqui nesta noite. Os nossos irmãos que já estão no Senhor, se você for lá no livro de Apocalipse, você vai ver sobre os mártires, homens que morreram a fio da espada, homens que tiveram a sua cabeça degolada, homens que morreram apedrejados, homens que eram comida de leão, homens que morreram de mortes cruéis. A morte desses homens eram mortes cruéis. Mas quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós não temos mais mortes cruéis por causa do Evangelho, mas nós estamos sofrendo mortes piores que a dele. Como? Como é isso? Eles tinham a cabeça cortada, eles eram comida de leão, eles eram tocha viva no jardim de Nero. Existe coisa pior que isso? Observe uma coisa, quando esses homens morriam, eles já sabiam qual era o seu adversário, eles já sabiam o que aconteceria se eles fossem pegos pregando o Evangelho, mas eles já sabiam quem era Cristo. Hoje nós desconhecemos o nosso adversário, mas nós temos uma morte lenta, por causa da influência desse sistema. Quer um exemplo? Nós não conhecemos o nosso adversário, mas hoje nós somos um país que temos liberdade para cultuar. Nós não temos imposição nenhuma da lei, de governo, de estado que impeça das nossas portas se fecharem. Nós temos liberdade para cultuar, mas é aí que mora o perigo. Porque se você vai para Cuba hoje, eles não podem anunciar o Evangelho.
Eles não podem, eles pagam o preço de pregar com a sua própria vida, se forem pegos. Hoje nós estamos de portas abertas. O inimigo que está infiltrado hoje, ele sofisticou o seu meio de agir, porque ele observou assim: não está valendo mais a pena matar crente ao fio da espada, não está mais valendo a pena jogar crente em cova de leão, em jardim para ser comida de elefante, comida de leão. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou deixar eles livres e à vontade. É aí que está o perigo, porque liberdade sem regra é libertinagem. Liberdade sem assistência se torna algo obsceno. E é isso que está acontecendo. Nós temos liberdade para adorar, mas nós estamos trazendo coisas que é contra a palavra de Deus. O nosso inimigo hoje está entrando através da cultura na igreja. O inimigo está de portas abertas, o inimigo está entrando no nosso meio de uma forma tão sutil, tão sorrateira, e nós estamos morrendo de duas formas. Antigamente eles eram mortos como tocha viva. Hoje nós estamos, a nossa morte está se desdobrando em duas fases. A primeira morte, a morte espiritual. Essa cultura que invadiu a igreja, ela está trazendo morte espiritual. E a segunda morte será a morte, ou a minha morte individual, o arrebatamento da igreja. Nós seremos pegos de surpresa, porque nós não estamos combatendo esse sistema. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo: não aceite essas imposições, porque este sistema ele impõe, esse sistema doutrina, esse sistema está enclausurando as pessoas e a cultura. Escuta o que eu vou dizer para você: o anticristo, você acha que ele vai marcar as pessoas apenas na força? Quem terá o conhecimento é quem um dia ouviu, que está sentado aqui. Mas muitas pessoas irão aderir isso por causa da cultura, porque cultura é um conjunto de hábitos de pessoas que adquirem com o passar do tempo como membro de sociedade. Então pode observar, compara as idades aí, compara como você brincava quando você era criança, jogava peão, pulava mula, pulava corda. Não se existia tanta criança obesa como tem hoje. Olha como as brincadeiras eram mais sadias. Hoje qual é a brincadeira das crianças? E eu me coloco nisso, os meus filhos fazem isso. Brincadeira com eletrônico. Você pode perceber, eles são muito mais inteligentes que nós, mas eles são meio abobados. Eles são meio abobados hoje. Pode observar, isso é influência da cultura, é isso que está acontecendo. E quando nós olhamos para dentro da igreja, eu trago aqui nesta noite 3 áreas que está afetando a igreja hoje. A primeira área que eu quero falar, a lei. A lei está afetando a igreja. Porque eu disse que cultura é um conjunto de algumas coisas, e a lei faz parte da cultura. O que é mais importante para você depois de Deus? A família. A família é o único patrimônio que podemos levar para o céu. Carro eu não vou levar para o céu. Eu posso conquistar 20 casas, eu não levo para o céu. Mas a minha família, como meu maior patrimônio, eu posso levar para o céu. E se você olhar para a lei está afetando a família. Quem já ouviu falar numa lei aqui chamada Lei da União Estável? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? É uma lei da década de 90, século passado. E a igreja hoje está recebendo isso como casamento de braços abertos. E aí eu fui fazer uma pesquisa, fui fazer um estudo disso aqui, para comparar. Como a igreja, qual é o conceito que a igreja tem de família? Como a igreja entende a família? A família para a igreja é o seguinte, é o nosso maior patrimônio, e para a igreja a família só é constituída através do casamento. Não existe outro meio de constituição de família para a igreja que não for através do casamento. Mas o que fizeram com esta lei? Porque esta lei ela entrou devagar na década de 90 e hoje ela explode na sociedade atual, e a igreja recebe de braço aberto. Porque começou a chegar demandas, e o legislador, através do costume da sociedade, falou: eu tenho que dar um jeito para esse negócio aí, eu tenho que atender o anseio do povo. Então vira lei. Qual é o espírito dessa lei? Constituir família.
Mas aí eu fui estudar o espírito da lei e fui comparar com o casamento. Olha que coisa interessante. Esta lei da união estável, ela se equipara a casamento, mas ela não é. O casamento é um ato constitutivo. Significa o quê? Ele constrói algo novo. Esta lei, ela declara. Olha a diferença. Segundo, olha que coisa interessante. O casamento, ele altera o meu estado civil. Quem aqui observou quando você vai preencher uma ficha? Quando você era solteiro, você dizia o quê? Solteiro, seu estado civil. Agora você casou, casado. Quando se tem união estável, não altera o estado civil da pessoa. Outra coisa, até 2002, antes de 2002, para se declarar união estável, eu precisava ficar 5 anos com a pessoa e ter aparições públicas. Como que se você declara do casamento antes de 2002? Eu ia no cartório, vontade de unir, é o amor da minha vida, é a mulher que eu sonhei, é o homem que eu queria, vamos correr a papelada. Para quê? Vamos ver se ele é casado em outro lugar. Então eu dava entrada, marcava o casamento no civil, e dali eu já saía o quê? Felizes para sempre. Somos casados a partir de agora. Então, olha que coisa interessante. A união estável é um ato informal. O casamento é um ato formal. Depende de formalidade. Outra coisa. Quem é casado precisa morar junto? Sim ou não? Porque se eu não morar junto, eu posso pedir abandono de lar, vou pedir anulação do casamento, certo? A união estável não precisa. A união estável eu não preciso morar junto. Eu posso morar lá o dia que eu quiser. Eu quero passar só 2 dias na casa do meu amor. E não dá em nada. Outra coisa. A lei da união estável diz assim, no artigo 8º, a qualquer tempo, a união estável pode ser convertida em casamento. Aí eu te faço uma pergunta, mas o que é isso tem com a igreja? O que tem com a igreja? A igreja está aceitando isso hoje. A igreja está aceitando. Outro dia, eu fui pregar num lugar, e depois que acabou o culto, uma pessoa me procurou. Eu pensei assim, eu acho que ela vai pedir oração. Aí ela chegou assim para mim, ô irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pois não, minha irmã, o que você precisa? Eu pensei que ela queria que eu orasse por ela. Eu estou com um imbróglio, e eu fui separada para ser consagrada pastora. E eu queria que você me ajudasse. Eu falei, tá bom, o que aconteceu? Eu estou casada há 38 anos com um homem, e estou há 21 anos em união estável. E a minha pastora falou assim para mim, ela só vai me consagrar se eu resolver este problema. O que você tem para me dizer? Eu falei, minha irmã, fala uma coisa para mim, você toma Santa Ceia? Tomo, então não toma mais. Por quê? Porque você está em adultério. Você está doido? Misericórdia. Por que misericórdia? Eu sou mulher de um homem só. Só que eu falei, o primeiro casamento de 38 anos ainda é válido. A Bíblia diz que o senso comum diz, quem é casado e tem um homem ou uma mulher fora, ele faz o quê? Está adulterando. Eu falei, você está em adultério, a mulher não aceitou? A mulher pode falar línguas estranhas, ela queria me bater. Eu falei, para de tomar Santa Ceia, você está em pecado de adultério. Aí ela se acalmou. Como que eu resolvo isso? Porque agora eu quero ser pastora. Aí não vamos entrar no mérito se pode, se não pode. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Quando você casou, você era da igreja? Eu não era. Eu não era da igreja. Quando você assumiu essa união estável, você era da igreja? Eu não era. Então tá fácil. Entra com uma ação de divórcio, desfazendo esse primeiro casamento. Depois você resolve essa união estável. Aí ela falou, não, aí que está o problema. Mas por que está o problema? Tem patrimônio. Eu não quero abrir mão do patrimônio que eu tenho no primeiro casamento. Aí eu falei para ela, a Bíblia diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 35, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas é muito difícil abrir mão do patrimônio. É muito difícil.
Minha irmã, você quer andar com Deus ou você quer andar no mundo? E eu falei para ela assim, você é muito corajosa. Eu falei, por quê? Você é conhecedora da palavra e você espera 2 eventos. Você está numa fila, eu não sei qual que está, porque eu também estou. Existe a fila da sua morte, a sua ida a Cristo individual e o arrebatamento da igreja. Eu não sei qual será primeiro, mas você está em adultério. Você está em adultério, você tem que consertar isso o mais rápido possível. Resumindo, passou mais de 1 ano isso, e eu fiquei sabendo que continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem perder em prol de Cristo. As pessoas não querem renunciar. E esta lei, este ato está entrando de uma forma... Existem algumas igrejas isoladas que já podem união estável. Aí eu falei para ele, meu irmão, sabe por que eles estão aceitando isso? Por 3 motivos. Primeiro motivo que eles estão aceitando: tem muitos pastores que proíbem de tomar a ceia, porque não é casado. Aí eles vão no cartório, pegam o amor da vida dela, vamos lá no cartório, faz uma declaração de união estável dela, apresenta para o pastor. E muitos pastores, por falta de conhecimento, pensam que aquilo tem valor de certidão de casamento. Não tem. Segundo motivo, divisão de patrimônio. Porque ela casou agora, a união estável não precisa ir no cartório. Se eu quiser morar junto com qualquer mulher aqui, não sendo casado, ou casado, eu posso. Vamos, meu amor, construir uma casa ali. Já tem união estável a partir deste momento. Mas aí como eu vou legalizar o erro? Eu vou no cartório, dar uma certidão aí, dar uma declaração que eu tenho que mostrar para os irmãos que eu sou casado. Tem que tomar santa ceia. É assim que está funcionando. E o terceiro motivo: tem muita viúva que está recebendo pensão pós-morte. Pensão pós-morte. Aí ela chega para o pastor: pastor, vem cá, tá vendo o Romualdo ali? Estou vendo. Pastor, eu estou orando e Deus já falou com a gente. É mesmo? Que benção. Estou querendo casar com o Romualdo. É mesmo? Só que é o seguinte: o José morreu há 2 anos atrás. Era o amor da minha vida, mas já arrumei outro. O José morreu e agora eu preciso casar de novo. É mesmo, minha irmã? Só que é o seguinte, pastor, se eu casar, reza uma lenda aí, que falaram para ela, se ela casar de novo, ela perde a pensão pós-morte. Sabe o que elas estão fazendo? Pelo sim, pelo não, eu não vou casar na forma tradicional. Eu não vou casar normal, cartório. Então, pelo sim, pelo não, eu quero o Romualdo, que é o amor da minha vida, eu quero o dinheiro que a gente precisa pagar a conta, e eu quero Cristo. Aí sabe o que está acontecendo? Tem pastor que está fazendo o seguinte: ela está indo no cartório nas semanas escondidas, sem o conhecimento da igreja, ela apresenta a declaração pastor, e o pastor está marcando essa cerimônia no final de semana dentro da igreja. Vamos casar, e ela entra vestida de noiva, mas não de branco, agora de amarelo, cor da esperança. Aí você traz para o lado espiritual da coisa. É uma lenda que está sendo pregado. Isso é muito sério, isso é cultura que invadiu a igreja. A igreja tem a função de acabar com isso. A igreja tem a função de pregar o evangelho. Deus não aceita isso. Isso não é casamento, isso é puxadinho. Isso é mentira, isso é engodo de Satanás. E aí sabe o que está acontecendo? Mas é mais por falta de conhecimento. Não são todos os casos que impedem o casamento, ela perde a pensão. É algumas categorias, mas aí com medo de perder o dinheiro, e eu estou com vontade de saciar minha carne, pelo sim, pelo não, com o dinheiro que eu posso viajar, eu posso fazer minha lua de mel agora, eu trago Cristo. Só que tem que acabar com esse triângulo amoroso, porque se a lei permitir, se você casar, você perde, você tem que escolher. Ou eu vou escolher o Romualdo, eu vou escolher o dinheiro, porque com Deus não se brinca, Deus não barganha, nós precisamos perder a nossa vida. É assim que a igreja está vivendo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, eu fico imaginando quando eu estiver na idade aqui do irmão, se eu chegar nesse vigor e eu estiver dentro da igreja, eu fico imaginando os pastores que estão vindo aí, eu fico imaginando esta onda que está imperando nas igrejas, esta praga, esta constituição de família. Nós temos que abrir os olhos. Mas isso não tem nada a ver para a igreja. Isso tem que ver sim.
isso tem que ver sim, isso mexe na comunhão, isso mexe na sua intimidade com Deus, isso mexe com a sua vida. Você precisa saber, nós precisamos sair de uma bolha e viver a realidade. Nós só queremos benção, dá benção aqui, manda carro aí, manda mulher nova aqui. Nós estamos vivendo o pior momento espiritual da igreja. Nós estamos chorando pela igreja no lugar errado. Nós ficamos chorando, Deus guarda aquele missionário lá em Cuba, ele vai perder a cabeça. Nós não estamos perdendo a cabeça, mas corremos o risco de entrar com a cabeça, com a mão, com a perna, com todo o corpo no inferno. Aquele que perdeu a cabeça estiver em Cristo, ele vai para a glória. Paulo diz: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Então é isso que nós temos que viver, a influência na família. A família é importante, a igreja ela tem uma função, a igreja tem que levantar a bandeira. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo, não vos conformeis. Mas cadê os homens de hoje para pregar contra isso? Temos que bater no sistema mesmo, temos que se levantar contra isso. Ah, mas ele é meu amigo, tudo bem, mas a verdade dói, é escura, a verdade tem que ser falada. Mas que negócio é esse? Toma ceia. Pode casar desse jeito? Não pode. União estável não é casamento. União estável não é casamento. Ah, mas a convenção assinou, a convenção aceitou. Não é casamento. A própria lei diz, não é a Bíblia, a lei está dizendo. Paulo diz: não aceitais esse sistema. É isso que está acontecendo. Outra área que está interferindo na igreja, a cultura interfere. Eu quero falar das crenças. Tem muito crente com superstição hoje. Tem muitos crentes com superstição. Observa. Por exemplo, a cultura influenciou, a cultura africana influenciou onde? Nessas religiões de Umbanda, Candomblé. Veio de onde? Da cultura africana. E eu quero destacar as religiões evangélicas. Nós se tornamos supersticiosos. Palavras positivas, confirmação de fé. É assim que as igrejas estão vivendo. É assim. E uma coisa está imperando hoje. Quem já ouviu essa frase assim? Deus só quer o coração. Quem já ouviu? Não é o que está acontecendo hoje? Que isso, meu irmão? Deus só quer seu coração. Então hoje a gente tem igreja preta, igreja escura, igreja amarela. Não importa a cor da igreja. Você pode entrar numa igreja à luz de lampião. Não importa se a luz está acesa, se a luz está apagada. Quem tem que brilhar ali é Cristo. A palavra tem que ser pregada, a doutrina tem que ser falada. Não importa a cor da igreja, não importa o nome da igreja. O que não pode faltar é a palavra. Mas o que está acontecendo hoje? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A moda não, costume. Eu tenho observado que tudo está apontando para o ecumenismo. Se aquela igreja ela fala sobre homossexualismo, aquela igreja é homofóbica, aquela igreja é preconceituosa. Se aquela igreja fala do pecado, diversos pecados, as pessoas não estão aceitando. Mas olha o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia quer que nós mantemos o corpo, a alma e o espírito íntegro. Então é o seguinte, agora é assim, vamos apagar a luz para adorar. Põe umas luzes de danceteria, deixa cada um adorar do seu jeito aí, porque a luz apagada, ninguém viu se você entrou de batom aqui, ninguém viu se você está com a unha pintada aqui, ninguém viu se você está com certa roupa aqui, porque Deus só quer o coração, Deus está vendo só o coração. É isso que tem que ser pregado hoje. É isso que tem que só ser ensinado hoje. Quem já ouviu falar hoje, olha o que está crescendo hoje. Pastores coach, líderes, palavras de autoajuda, está propagando. Sabe por quê?
O que está acontecendo hoje, tudo está apontando para o ecumenismo, a plataforma do anticristo, a plataforma do falso profeta. Estão atraindo o pecador com atrativo. O que trai o pecador é a cruz, o que trai o pecador é a palavra. A palavra é a palavra que limpa, é a palavra que transforma. É isso que tem que ser a sua atração. Qual é a sua atração? O que te trouxe aqui nesta noite? Quem te trouxe aqui? Não, eu vou lá porque eu nasci naquela igreja. Eu vou lá porque eu casei. Então você está equivocado. Você veio aqui porque você sabe que Cristo está nesse lugar. Você sabe que Cristo transformou a sua vida. Mas agora estão dando atrativo para as pessoas. Isso, sabe o que é isso? Influência da cultura. Estão trazendo influência, principalmente de igrejas norte-americanas. Estão importando a teoria da prosperidade. A teologia da prosperidade veio dos Estados Unidos. Trouxeram. Por quê? Vamos olhar para o anseio do povo. O que o povo está precisando? Dinheiro. Vamos falar de dinheiro hoje. O que o povo está precisando? Está precisando de um novo amor. Vamos falar de um novo amor para eles. É isso. Estão influenciando as religiões. Tudo está, meu irmão, é só você abrir um olhar espiritual. Tudo já está pronto para o anticristo. Tudo está pronto. Mas eu disse que dentro das instituições está sendo preparada uma igreja santa, adornada, esta noiva do Cordeiro. Então fique firme, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse das vestes esbranquiçadas no sangue. As nossas vestes são espirituais. Vamos ficar com a palavra, vamos ficar firme. Sabe o que está acontecendo hoje também? Eu tenho observado. Eu não sei se isso é ser curioso, mas eu estou observando. Eu quero ficar esperto, porque a qualquer momento Jesus volta. Eu não quero ser pego de surpresa. Eu quero apanhar com as suas dos outros. Eu não sou bobo, eu não quero apanhar. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu fico no YouTube vendo. Eu fico no YouTube. Sabe o que está acontecendo? Isso aqui chama como? Altar, não é isso? Púlpito. Os obreiros sentam aqui. A maioria das igrejas hoje estão tirando isso aqui. O altar está de lado. E isso aqui agora virou palco para apresentação. Estão removendo os marcos. Muda a posição do altar? Não mudaria se Cristo não fosse embora junto também. Estão tirando o altar e estão tirando o Cristo. Não, o altar pode ser lá do lado de fora, se Cristo estiver dentro. Mas estão tirando o altar e estão tirando o Cristo. Então isso incomoda. Porque quem é a excelência do culto é Cristo. Quem aparece no culto é Cristo. Quem manda poder no culto é Cristo. Então pode colocar o altar aqui, a pessoa sentar de frente, alguém ali falando, mas se Cristo estiver no meio, é o mais importante. Estão mudando, porque tem que ter atrativo. Vamos fazer algo diferente. Sabe por quê? A cultura brasileira hoje é o seguinte: não é o que é certo, mas o que dá certo. Pode observar. O que é certo não vale mais. O que é certo não vale mais. Isso é cultural. O que é certo? Hoje eles acham que ser honesto é virtude, é qualidade. Ser honesto é obrigação. Então ele é honesto, e ele quer que coloque uma placa: eu sou honesto. Isso é obrigação sua, filho, não é virtude não. Eu sou crente separado, santo, falo línguas estranhas, sapateio. Teve transformação de vida? Não teve, então isso aí não serve para nada. O que marca o crente é a transformação de vida dela. Então hoje nós estamos movimentados por movimento barulho. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo derruba a pessoa. Mas isso não é doutrina, porque não derruba eu, não derruba ela. Eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio que Deus age na vida de qualquer um. Mas o que tem que ser marcado? Se caiu, tem que levantar transformado. Se rodou, tem que voltar rodado e transformado. Se tem barulho, tem que ser barulho santo. E esse barulho tem que ter cura. Esse barulho tem que ter libertação. Esse barulho tem que ter transformação de vida. Porque tem barulho. Entrou um crente num barulho e saiu surdo e continua com a vida torta. Não serve. O barulho de Deus ele liberta. O mover do Espírito Santo ele levanta e muda a pessoa. É isso que nós temos que lutar. Esta é a sã doutrina. Outra coisa para encerrar. Eu tenho observado onde a cultura tem mexido. Aí fora, e nós estamos recebendo de braços abertos. Costume. Os costumes estão alterados. Irmão Alberto, antigamente era costume os filhos sentar na mesa para comer com os pais ou não era?
Tinha isso ou não tinha? Os filhos respeitavam os pais ou não respeitavam? A cinta funcionava ou não funcionava? Mas aí vem uma lei da palmada. As crianças falam, se você me bateu, eu chamo a polícia. É assim. Eu não apanhei muito, mas eu vi meus irmãos apanharem. E funcionou. E funcionou hoje. Apanhar não funciona. Para de ser bruto. Então nós estamos assim. Por exemplo, roupa. É um costume social, não é? O que é costume? Regras sociais resultante de uma prática reiterada de forma generalizada que se prolonga no tempo. Benção, Pai. Deus abençoe meu filho. Eu já estava casado. Minha mãe era viva ainda. Eu ligava para ela: mãe, cheguei da faculdade. Mãe, cheguei do trabalho. Antes de trabalhar, eu ia lá, dava um beijo, dava um abraço. E hoje ela morreu. Eu acho que eu abracei pouco e beijei muito. E eu já me preparo para os meus filhos não serem assim. Porque é cultural. E isso está acontecendo muito na igreja. Antigamente, os irmãos do passado, eles tinham temor para entrar no templo. Como que é hoje? Vamos começar esse negócio logo aí. Deixa eu mascar chiclete aqui. E eu coloco embaixo do banco. Jogo o papel no chão. Isso é costume mundano. Isso é costume. Muitas coisas mudaram. Valores invertidos. Por exemplo, roupa. Roupa é um costume que é social. Ou não é? Se você estudar a história dos homens sapiens lá, pelado, o índio andava pelado, aí você começa a viver em sociedade, você começa a pôr roupa, não é assim? E hoje eu tenho observado algumas coisas. Quando eu ficar velho, eu vou ficar chato. Minha mulher fala isso toda hora e ela tem razão. Quando eu ficar velho, eu vou ficar chato. E eu tenho ido comprar roupa, calça jeans. E eu tenho observado que as calça jeans é apertadinha hoje. Você coloca a calça jeans, ela levanta atrás, levanta à frente, aperta as pernas. Aí eu fui atrás, falei, não, tá estranho esse negócio aqui. Tá muito estranho. Calça apertadinha. Tá muito estranho. Tem muito homossexual por detrás da moda. Lembra um tempo atrás aí um homem deitado, aí eles falam que é moda. Adolescente, criança passando a mão no homem, falando que isso é moda, falando que isso é arte. Sabe o que estão tentando? Colocar consciência social. E eu tenho ido comprar calça apertada. E sabe o que eu tenho? Gente, o diabo é tão astuto, o diabo é tão esperto. E ele começa a mudar. Sabe o que eu tenho observado? O que estão fazendo com os homens hoje? Homem está depilando perna. Homem está depilando os peitos. Desenhando a sobrancelha. Aí, no seu tempo podia um negócio desse aí? Aí porque é falta de higiene. Tem um rapaz que joga bola comigo. Ele fala que vai para a igreja. Eu falei, meu irmão, você não tem pastor? Perninha depilada, peitinho depilado. E fala fino. Está cheio dessas coisas dentro da igreja. Sabe o que está acontecendo? Essa cultura de hoje está afeminando os homens. Sabe o que está acontecendo? Aí ele usa um nome bonito. Eu sou metrosexual, acho que é esse nome que eles usam. Homem se tornando mulher, fazendo coisa de mulher, e fala que é metrosexual. Outro dia eu ando bastante pela rua. Outro dia eu estava andando na rua, de carro, parei na porta de uma escola. Estava um calor, aí eu vi uns garotos saindo, sem camisa, com as calças caindo e a cueca aqui em cima. Aí eu observei, aí um deles tinha uma cueca vermelha, um negócio branco escrito na cueca, Pitbull. Eu pensei comigo, Pitbull? Aí eu fui embora pensando, eu falei, meu Deus do céu, olha que marmota. Aí outro dia eu estou numa igreja, eu chego numa igreja, estou sentado no banco, esperando autorizar eu subir no altar. Aí um jovem da igreja levantou o braço, com as calças caindo, com o Pitbull aqui. Aí eu pensei, eu fico imaginando um cara desse indo lá na minha casa, pedindo minha filha em namoro.
Olha uma marmota dessa. Olha a cultura, meu irmão. Olha que coisa. Onde nós vamos parar? Isso que está acontecendo. Está acontecendo de monte. Acontecendo de monte. E eu faço uma pergunta, me desculpa. Tem homem aqui ainda ou não? Tem homem no nosso meio ainda aqui? Porque essa raça está em extinção. Não é só, é costume. Não é só homem de cama, estou falando de atitude. Isso é cultural, é a cultura. Hoje você vê homem, o bicho é tão frouxo. Se o meu filho for frouxo, não casa com ele não, porque ele é muito frouxo. É mulher que assume a responsabilidade da casa. É mulher que o cara passa uma luta e ele fica chorando, tomando antidepressivo e no ensino. E fala, amor, passa o meu creminho no pé. Meu irmão, vira homem, tem que ser homem. Isso é costume, está cheio de pessoas assim dentro da igreja. Não tem nada a ver, não tem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Roupas homossexuais. Muitos homossexuais dentro da igreja. É para afastar, não, mas tem que pregar que é pecado, tem que pregar que Deus não aceita, é isso que está acontecendo, para não falar que eu só fico no pé dos homens. Vamos ver as mulheres, como as mulheres estão andando hoje. Em contrapartida, querem afeminar os homens, as mulheres querem fazer desejo de objeto sexual. As mulheres estão andando seminu na rua, as mulheres estão andando com roupa que marca tudo. As mulheres pensam que estão na praia. Mas aí o que está acontecendo na igreja? Essas coisas estão importando para a igreja. Ó, quer participar do ciclo de oração? Aí eu quero. Então tem uma regra para você. Shampoo que cresce o cabelo. Tira o esmalte. Tira o brinco. Tira a calça comprida e coloca birote. Põe saia. Aí ela vem desse jeito, estão aqui no ciclo de oração, estão cantando. Aí ela põe uma saia. Sabe quando você vai comprar carne a vácuo? Sabe quando você vai comprar carne a vácuo? Picanha a vácuo, carne a vácuo apertada. Aí ela está com uma peça íntima. Quando ela tinha 10 anos. São modas que estão importando para dentro da igreja. Porque usos e costumes hoje ficou retrógrado. Usos e costumes hoje não tem jeito, não presta para mais nada. Olha o que diz a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres com traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Bom senso entra e sai de qualquer lugar. Bom senso cabe em qualquer lugar. Outra coisa, por exemplo, maquiagem. Bom senso, moderação. Enche a cara, coloca aquela maquiagem pesada, ela dá um sorriso, estoura tudo, parece Frankenstein. Estourou tudo a maquiagem. Moderação, bom senso. Ou se não, passa a chapinha. Pega uma chuva dessa, parece a bruxa do 77. Fica tudo errado. Bom senso. Bom senso. Porque olha o que diz a Bíblia em 1 Pedro. Vamos lá, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Olha o que diz: o enfeite delas não seja exterior, no frisado do cabelo, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem interior, no coração, no incorruptível, num traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eu estou falando para você ser feia? Não. Dá para ser elegante sem ser vulgar? Dá. Dá para se vestir bem sem ser vulgar? Dá. Mas isso não é importante, porque você pode beirar a vaidade. Vaidade é pecado. Deus está dizendo aqui, Deus não olha para isso. Eu não estou dizendo para você vir aqui como mendigo. Eu não estou dizendo para você vir aqui de qualquer jeito. Não, eu estou dizendo assim, se preocupe com a beleza interior. Se preocupe com coração, para adorar, para entrar na presença de Deus, porque você pode observar, o que você é fora é resultado do que você é dentro, o que você é dentro resulta o que é fora. Então vamos nos preocupar com o nosso interior, porque quando temos um interior renovado, um interior santo, o exterior será santo. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque nós somos uma igreja que ainda anda contra o sistema. Nós somos
uma igreja que se levantamos contra o sistema. A promessa da volta de Cristo está de pé. Os nossos irmãos que já estão no Senhor, que já estão esperando este dia, eles venceram, mas nós estamos caminhando ainda na terra, nós estamos esperando este grande dia. Nós temos um Deus que é dono da nossa vida, nós temos um Deus que quer que mantemos um corpo, alma e espírito incorruptível, sem mancha, sem mácula, íntegro, porque o corpo meu é dele. Tudo que eu faço para a sua honra, para a sua glória. Adoração é estilo de vida. Eu não adoro só quando estou aqui, não. Eu adoro a Deus no meu portar, eu adoro a Deus no meu falar, eu adoro a Deus no meu caminhar, eu adoro a Deus no meu pensar, eu adoro a Deus no meu vestir, eu adoro a Deus nas minhas atitudes. Então é o seguinte: você está neste exército, você foi alistada neste exército, no exército celestial. Eu quero dizer de uma coisa aqui para você: o povo de Deus tem cultura do céu. A Bíblia diz que somos peregrinos. Por exemplo, eu sou cidadão brasileiro, se eu for visitar os Estados Unidos, eu preciso de um visto, eu tenho que estar de acordo à lei americana, eu tenho que obedecer àquela lei, mas eu não faço parte daquele povo, eu estou ali de passagem, eu tenho que obedecer, mas observar aquilo que não fere a minha fé. É do mesmo jeito no mundo espiritual. Somos cidadãos brasileiros, estamos neste mundo, mas o dia que você entregou sua vida a Cristo, você se alistou, você é cidadão do céu, você é homem do céu, você é mulher do céu, e você tem cultura do céu. Qual é a cultura do céu? Oração. Como eu me santifico orando, como eu me santifico guardando os olhos, como eu me santifico guardando a mão, como eu me santifico orando, jejuando, buscando, me submetendo a esta palavra. Eu não consigo me santificar. Para de ver o que você está vendo. Aí os homens olham para mim com jeito, parece que vai me devorar. Começa a andar santa, que os olhos não vão mais para cima de você. Então nós precisamos disso. Temos que tirar a cultura mundana. Mas como? Só com a palavra. Como eu me torno cidadão do céu? Explanando a palavra. Como eu me torno cidadão do céu? Examinando as escrituras, lendo, tendo intimidade, buscando, porque a qualquer momento Cristo voltará. Ah, mas tem um ensinamento aí que diz que a igreja passa pela tribulação. Eu quero ficar com aquilo que eu creio, que a igreja suba antes, porque eu fico imaginando esse evangelho miojo de 3 minutinhos, se a igreja passar pela grande tribulação. É 3 que vai, a grande maioria fica, porque se nós não aguentamos, não aguentamos guardar os olhos, se nós não conseguimos ter o controle ter na nossa mão o controle de televisão, se não aguentamos uma cantada, se não aguentamos uma cantadinha, aí ela olhou para mim, já fiquei todo, eu quero o telefone dela. Se eu não aguento ficar, eu tenho que casar de novo. Eu já tenho 70 anos, eu tenho que casar onde está, porque meu maridão deixou uma pensão, porque dá uns negócios em mim, eu não consigo resistir isso aos 70 anos. Você acha que aguentará a grande tribulação? Nós precisamos ser santos, nós precisamos pregar esta palavra. Nós precisamos desintoxicar deste sistema corrupto, caído, doutrinador. Paulo está dizendo: não vos conforme, não aceite. Por quê? Ele completa: porque tem uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus para nós. Qual é esta vontade? Que andemos na sua presença. Qual é a sua vontade? Que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Qual é a sua vontade? De curar, de libertar. Mas tem uma vontade maior do que tudo isso. Ele estava externando: eu tenho meu filho. O meu filho foi na cruz do Calvário. O meu filho morreu por vós. E ele que purifica você do pecado. Por quê? Porque você não vai entrar no céu por justiça própria. Quando ele olhar para você, ele vê a justiça, o sacrifício de Cristo. Ele quer levar o homem pecador, sem méritos, para o céu, por causa da obra de expiação de Cristo, por causa do mérito de Cristo. Vamos segurar firme aí, vamos continuar a caminhada, porque a Nova Jerusalém está perto. A qualquer momento nós vamos estar ao
você vem sofrendo, essa perseguição, essa tentação vai findar, aguenta firme, isso é passageiro, não abra mão do céu, não negocie o céu, não negocie Cristo, não troque Cristo por 30 moedas, não troque Cristo por uma mulher, não troque Cristo por 5 minutos de prazer, não troque Cristo por homem, por nada, não aceite barganha, fica firme que nós estamos chegando, parece que no mundo espiritual a nossa visão e os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos já conseguimos enxergar, está perto, está tão perto ao novo céus, está tão perto o céu, meu irmão, continua que nós estamos chegando, fica firme nesta caminhada, perdoe, levante nesta noite, não aceite viver como você viveu ano passado, nós estamos no começo do ano, coloque projetos espirituais, coloque projeto santo, projeto do céu, porque não existe nada mais importante na vida do homem e da mulher do que o céu. Eu não abro mão de nada por Cristo, eu não abro mão de nada, eu quero andar com Cristo, dou o que doer, sofro o que sofrer, mas eu quero ir para o céu, porque um dia eu ouvi falar que o céu existe, um dia eu ouvi falar que Cristo perdoa os pecados, e eu falei, nossa, esse negócio é maneiro, esse negócio é bom, e eu não vou abrir mão. Por quê? Porque o mundo anda atrás de oportunidade, e aqui eu encontrei uma oportunidade de ouro, que Cristo cravou na cruz os meus pecados, e eu sou livre hoje, eu tenho liberdade para adorar, eu tenho liberdade para entrar na sua presença, eu não quero abrir mão, e você também não abra, porque o céu é real, Cristo é verdadeiro, o que nós estamos vendo, as lutas, as provações, tem tempo determinado para começar e acabar. Esta terra vai passar, mas eu creio na promessa de um novo céu, de uma nova terra. Eu creio na promessa da eternidade. Eu creio na eternidade. Eu não creio no evangelho da prosperidade, eu creio no evangelho do céu. Eu creio nas escatologias bíblicas. Eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio no galardão, eu creio nas bodas do Cordeiro, onde ali estaremos reunidos com Cristo e passearemos com Ele. É nisso que eu creio, eu estou envelhecendo antes do tempo, eu só tenho pensado no céu. Minha mulher outro dia falou para mim, fica por aqui ainda, está cedo para você ir, tem 2 crianças ainda para cuidar, você está muito jovem, mas eu tenho pensado no céu, eu tenho olhado para o céu, a sensação que eu tenho que eu vim de lá, é isso que me alegra. Tem hora que eu paro e fico olhando para o céu, uma sensação que eu já estive lá. Sabe o que é isso? Sabe o que está acontecendo com nós? Cristo está testificando que nós somos do céu, esta pátria não é nossa, nada está de acordo, tudo não nos agrada mais, porque nós vamos para o céu. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso